de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. Eu quero externar minha alegria de estar mais uma vez na casa, né, irmãos? Porque Deus tem nos dado esta oportunidade e bom estar aqui nesta noite para juntos adorarmos o Deus que é digno de ser adorado. Eu louvo a Deus porque, olhando para a igreja de Cristo, eu vejo que todos que estão aqui são servos do Deus vivo. Eu digo isso, irmãos, porque Deus colocou no meu coração uma palavra para a igreja de Cristo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rick, que nos fez o convite de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, que tem nos confiado nessa oportunidade, a sua esposa e toda a igreja de Jesus, que sempre nos apoia, né? Sempre nos recebe com muito carinho. E eu quero dizer para a igreja que eu também tenho um carinho especial para essa igreja. E na noite de hoje eu trago um abraço do pastor Daniel Jara, que é o pastor da igreja Assembleia de Deus Ministério de Jerusalém, que nos deu a bênção para estar aqui. Bom estar debaixo da bênção do Senhor. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus colocar no meu coração uma palavra muito conhecida da igreja de Cristo. Creio que não vai ser novidade que eu vou falar aqui nesta noite, porque a igreja, eu tenho certeza que a igreja, Cristo é o meu alvo, é uma igreja contada na palavra de Deus. Eu creio que é uma igreja que tem a sua base na palavra de Deus. Então ninguém aqui vai ser pego de surpresa. O Senhor me trouxe somente para estar compartilhando com a igreja de Cristo algo que Deus quer falar diretamente com a igreja. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Quem tiver com criança no colo não precisa se levantar. Amém, irmãos? Livro de Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos meditar nessa parábola a qual Jesus veio nos ensinando e ensinando para a igreja de Cristo. Livro de Mateus, capítulo de número 25. Amém, amados? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E largando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ides dantes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a boda, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, amados? Não é uma palavra conhecida. É uma palavra conhecida. A minha igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nos fora feito o convite para estar aqui nesta igreja do Senhor Jesus Cristo, ministrando a palavra do Deus Altíssimo, eu perguntar a Deus uma palavra que seria de necessidade e que fosse de encontro com a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela precisa ser alimentada pela palavra do Senhor. E quando Deus me revelar esta passagem que nós acabamos de ler, que está no livro de Mateus, no capítulo de número 25, e que tem 13 versículos como base, eu perguntar ao Senhor qual é a lógica deste texto. E Deus dizia fortemente ao meu coração que esta palavra é uma palavra para a igreja de Cristo. Esta é uma palavra que é direcionada
diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que não bastava aquelas jovens estar somente caminhando no mesmo propósito, todas elas estavam, louvado seja Deus, indo em mesma direção. É como nos dias de hoje, é como na igreja de Cristo, louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, todos parecem estar no mesmo propósito, todos parecem ter o mesmo objetivo, todos parecem fazer a mesma coisa, mas a Bíblia vai dizer que quer ser prudente, que quer ser loucas, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aperceber, nós temos que estar apercebidos para aquilo que Jesus, Ele quer chamar a nossa atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que olhar e aprender com os erros dos outros para não cometermos o mesmo erro. O erro das insensatas não foi com maldade, não foi um pecado grande, não foi um pecado escandaloso. O erro delas não foi algo que os olhos nunca vão para ver. O pecado das 5 virgens loucas foi tão somente uma imprudência. Elas não levaram as coisas a sério da forma que era para levar. O Senhor, Ele nos chamou para ser um povo prudente. O Senhor nos chamou para ser um povo diferente. O Senhor nos chamou para ser um povo que faz a diferença. O Senhor nos chamou para ser um povo que quem olha para nós vai dizer verdadeiramente é servo do Senhor. Verdadeiramente é uma serva do Senhor. Tem objetivo, tem princípio, sabe o que está fazendo, sabe o que está buscando, sabe quem tem crido. É para isso que o Senhor nos chamou. Só que no meio da igreja de Cristo, irmão, existem 2 tipos de pessoas. E o tipo de pessoas loucas são aquelas pessoas que pensam que basta estar presente no culto. São pessoas que até mesmo um dia assumiram um compromisso com Jesus. É um povo que se batizou, que entregou a sua vida para Cristo, que aceitou a Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé. E agora ele pensa que basta estar na igreja. Não, eu vou na igreja, eu estou lá, o pastor me viu lá, então está ótimo. Mas eu quero te dizer algo aqui nesta noite: o culto não começa aqui, o culto começa lá dentro da tua casa. Quando você toma o seu joelho, e fala que você te tem culto, eu preciso fazer a diferença no meio daquele povo. Eu não quero ser mais um da multidão, mas é aquele que vai buscar a Deus no secreto, é aquele que levanta pela madrugada e fala: Deus, eu vou consagrar o Senhor, porque eu quero ver vidas se rendendo aos seus pés. Eu quero me comprometer com a obra, eu quero que o pastor, eu quero que os irmãos que estão à frente, eles possam contar comigo. Eu não quero ser mais uma igreja, eu não quero ser enfeite de banda, eu quero me levantar, eu quero repetir, eu quero resplandecer, eu quero me colocar no serviço de Cristo, eu quero me colocar à disposição. O erro das virgens imprudentes, irmão, loucas, foi adiar uma preparação. Elas não se preocuparam. Eram todas virgens, tinham todas o mesmo propósito, todas elas tinham o mesmo objetivo, mas a Bíblia vai dizer que 5 delas adiaram. Eu vou ler a Bíblia depois eu jejum, depois eu vou no ensaio, depois eu consagro, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não, irmão, as coisas de Deus não podem deixar para depois. As coisas de Deus têm que ter prioridade na minha e na tua vida. Você tem que entender que Deus, Ele tem prioridade nas nossas vidas. Nós somos servos de Deus. Nós somos chamados por Deus. A Bíblia diz que nós somos vocacionados. Nós temos que entender que na nossa vida tem que ter prioridade. Se tem que se consagrar, consagra hoje. Se tem ensaio, vem no ensaio hoje. Se vai pregar, leia a palavra hoje. Se consagra, se entrega, se entrega. Faça a vontade daquele que chamou. Nós temos essa mania de deixar no depois eu faço. A Bíblia vai dizer, irmãos, que certa vez um homem plantou um grande celeiro. E agora ele olhando para a sua colheita, ele disse assim: eu vou derrubar todos os celeiros pequenos. E eu vou fazer um grande celeiro. Porque grande
quem será? Então Deus ele chama o povo para se envolver. Deus ele quer que nós nos posicionamos. Ele não quer que nós vivemos uma vida de aparência. Eu pareço ser crente, eu pareço fazer, eu pareço que vou me posicionar, mas lá fora nós não nos posicionamos. Quem olha para nós, aponta para nós, diz dentro da igreja, é muito bom, é muito santo, mas aqui fora faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E muitas das vezes nós envergonhamos a Cristo com pequenas atitudes, com coisas, irmãos, que nós deveríamos entender que tudo para nós tem que ser de uma forma perfeita. Às vezes nós costumamos dizer tanta coisa que tem que fazer na igreja. Às vezes até murmurando, dizendo, olha, o líder é chato, o pastor é chato, ele quer que eu esteja envolvido. Não, não, ele quer que você se envolve, ele quer que você tenha uma responsabilidade, ele quer que você ora, ele quer que você jejua, ele quer que você se consagre. Sabe para quê? Para que você tenha uma reserva diante de Deus. Muitas das vezes, o erro maior que aquelas insensatas cometeram foi acreditar que a fé do outro bastaria. Nós muitas das vezes depositamos a nossa esperança no outro, mas a reserva, irmão, é você quem tem que buscar. Aquilo que Deus confiou nas suas mãos, o outro não vai fazer. Eu posso chamar o pastor Paulo e pedir, pastor Paulo, me ajuda em oração, mas uma vida de oração somente eu posso ter. Ninguém pode ter uma vida de comunhão para você. É você que tem que ter uma vida de comunhão. É você que tem que ter uma vida de música. É você que tem que ter uma vida de entrega. É nós que temos que ter uma vida na dependência de Deus. Porque unção não se transfere. Intimidade com Deus não se transfere. E o que Deus quer da igreja, o que as virgens imprudentes, o que as virgens loucas tinham, era a fé que aquelas outras 5 virgens poderiam lhe dar um pouquinho do seu azeite. Vai ter momentos, irmãos, que o pastor vai poder orar por você, mas vai ter momentos que você vai precisar orar por ele. Vai ter momentos que alguém vai te ajudar na caminhada, mas vai ter momentos que você vai ter que se posicionar, porque se você não fizer desta maneira, você vai ficar envergonhado. O que adianta estar na igreja? Faz os dias de culto aqui, irmão. Quarta, sexta, domingo. O que adianta não estar na igreja? Quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo. Só para o pastor ver que eu estou aqui. O pastor viu que eu fui. O pastor viu que eu estava lá. Mas o pastor não viu que você entrou dentro do seu quarto e orou uma aliança em secreto para que a alma se convertesse, para que Deus tomasse
espiritual, seja espiritual. Porque os olhos do homem é fácil de enganar. Parece que veio Samuel chegando na casa de Jessé e olhando para os irmãos de Davi, homens experimentados na guerra, homens bonitos, altos, aparentes. Samuel olhando para aqueles monstros, pensou consigo: aqui vai ser fácil achar um homem segundo o coração de Deus.
nem com o povo que está lá fora, e nem com aqueles que estão em cima do muro. O alvo do inimigo é a igreja de Cristo. Ele quer que nós perdemos essa certeza, mas a Bíblia vai dizer que quem falou não mente. Aquele que falou é fiel para cumprir com a sua palavra. Mas cedo ou mais tarde, acredite você ou não, Jesus irá voltar para buscar uma igreja plantada e servida.
vigia, irmão. Vigia a igreja de Cristo. Eu preciso vigiar. Porque Jesus está voltando. A vida de Jesus está muito perto. Quando nós abrimos, né? Nós abrimos a internet. Como é que chama aquele negócio? Parece uma televisão, não tem intimidade com esse negócio. Internet, Instagram, nós vamos ver calamidades que a Bíblia diz que aconteceriam. Coisas que aos nossos olhos parecem mentira e loucura. Os jornais já estão anunciando
O inimigo levantou, mas eu venci. O meu irmão venceu. E o Senhor nos vai glorificar pelo nosso nome escrito da igreja. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eterno e poderoso Pai, nesta noite, ó Deus, diante da tua palavra, nós entramos na tua presença. E a tua palavra nos revelou nesta noite, ó Deus, que no meio da tua igreja há um grupo, dois grupos de pessoas. Há pessoas, ó Deus, insensatas e há pessoas, ó Pai, sensatas. Há pessoas loucas e há pessoas sensatas. E nesta noite, ó Pai, eu oro para que o meu irmão seja como uma pessoa sensata diante do Senhor. Eu peço ao Senhor, dá forças para o meu irmão. Ó Pai, fortalece a minha irmã. Ó Pai, eu quero pedir do Senhor que a igreja de Cristo nesta terra. Eu quero pedir do Senhor que esta igreja, ó Pai, a partir de hoje, venha viver em novidade de vida. Ó Pai, que um possa carregar a cara do outro. Em que juntos, ó Deus, possamos entender que a obra do Senhor, do ministério do Senhor, do chamado é do Senhor, do querer é do Senhor. Ó Pai, fortalece o meu irmão, dá ele graça. Ó Pai, toma-o pela mão direita e faça, Senhor, o teu nome glorificado aqui nesta noite. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se aceitar, meus irmãos. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus, ele vem